Confiamos num Deus que nunca nos deixa, jamais nos abandona, que sempre está conosco, mostrando um bom caminho que nós podemos ter nas nossas vidas. Como a Cleide falou ali, pode colocar a imagem de novo, Nara, por favor. Sobre o nave, que eu tenho aprendido de experiência na minha própria vida, é que servir a Deus não é um peso. Servir a Deus não é pesado. O que é pesado é nós vivermos as nossas vidas apenas naturalmente, resolvendo os nossos problemas só na nossa força natural, com a nossa força somente das nossas emoções, dos nossos pensamentos. É isso que pesa a nossa vida. O servir a Deus nunca será um lugar de peso. Pelo contrário, é um lugar que Deus nos dá de sermos aperfeiçoados no nosso caráter. Porque o servir, ele vai precisar que você tenha um coração humilde. Porque todos nós, na nossa natureza carnal, queremos ser servidos pelos outros. Mas no nosso espírito, Deus nos chama para nós servirmos os outros. E Jesus mesmo nos ensinou, você quer ser grande no reino de Deus? Seja como aquele que serve, a começar lá dentro da sua casa. Quando você tem a condição de o Espírito Santo aperfeiçoar o seu caráter lá dentro da sua casa, ele vai abrindo mais e mais condição para você poder estar servindo a Deus além da sua família, além da sua casa. Mas nós cantamos aqui hoje, né? Deus, Espírito Santo, enche a minha vida. Só que o Espírito Santo só pode encher a sua vida quando você estiver vazio de você mesmo. Aqui, ó, o copo de água, que o Davi trouxe ele para mim. Está cheio. Como que eu vou encher de mais água aqui? Só se eu esvaziar esse copo para poder colocar mais água. Assim é o seu coração. Você pode falar muitas vezes, enche meu Espírito Santo, enche o meu coração. Mas é você que tem que se esvaziar de você mesmo, para o Espírito Santo poder encher o seu coração com a presença dele. E como que a gente se esvazia da gente mesmo? Deixando o Espírito Santo viver nas situações da nossa vida. De cada dia. Não é só quando a gente está aqui na igreja. O Evangelho não é vivido aqui. O Evangelho é vivido lá no céu, na sua vida diária, de segunda a sábado. Aqui, domingo, você vem para você ouvir, para você ser edificado, incentivado, ouvir testemunhos, né, para a sua fé crescer. Esse é o propósito da igreja. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, não existe mais lugar para uma igreja que seja somente um lugar social, onde as pessoas vêm para se encontrar, para fazer boas conexões, para poder, quem sabe, conseguir um bom contato lá para o meu emprego ou para a minha empresa. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, não existe mais lugar para uma igreja social, onde as pessoas vêm só para se encontrarem e ouvirem, cantarem, dançarem e irem para casa. É necessário urgentemente que a igreja se posicione no lugar onde o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo seja ministrado, para que as pessoas tenham um lugar de refúgio onde elas podem correr, onde a presença de Deus seja realmente um lugar de amparo, de segurança. Essa semana nós tivemos o quê aí no mundo? Declaração de guerra. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Mateus 24, 6. Abre lá para você ver. Mateus 24, 6. Vamos começar a partir do 3, para a gente entender em que contexto que Jesus estava falando isso aqui, que era o sermão profético. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, Jesus, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha o engano aqui. Porque virão muitos, muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
com palavras que não são verdadeiras, com um evangelho que não é verdadeiro, apenas doutrinas de homens. 6. E certamente, se Jesus falou que isso vai acontecer, e ele reafirmou que certamente acontecerá, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E em Lucas 21, 28, fala o quê? Está vendo que você precisa conhecer a palavra? Se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos Jesus. Porque Jesus é o verbo da vida. Jesus é essa palavra aqui manifestada nos nossos corações. Quando nós abrimos a nossa vida e nos alimentamos dessa palavra. O que Jesus falou? Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então você não vai ser abandonado na hora dos seus problemas, porque você está sendo alimentado com o pão da vida, e nele não existe morte nenhuma. Nele não existe derrota, não existe aflição, não existe decepção, não existe traição, depressão, nenhum desses são na presença do seu Jesus. Ele quer mostrar para você esse caminho que você pode andar, um caminho verdadeiro, um caminho de paz, um caminho que esse mundo nunca vai entender. Nunca. Acabamos de começar a sair de uma pandemia. Agora já vem guerras e rumores de guerras. O que está por vir aí na frente? Será que vai melhorar? Então, Lucas 21, 28. Qual é o nosso posicionamento diante dos sinais que estamos vendo da vinda do nosso Senhor? O que o sinal representa? Ele está mostrando para nós que aquilo que foi dito aqui nessa palavra está para acontecer, como já está acontecendo. Então, tudo que Jesus falou como sendo palavras proféticas com relação ao final dos tempos, está se cumprindo. Então, não é tempo da gente ficar, achando que o mundo gira ao nosso redor, da nossa própria vida, que tudo tem que ser feito do nosso jeito. Não é mais esse momento. É momento de nós despertarmos, olharmos os sinais que estão acontecendo, olharmos o que a palavra do nosso Deus já diz a respeito desse tempo e endireitarmos a nossa vida na presença do nosso Deus, buscando mais a presença dele, para a gente saber se posicionar diante das dificuldades que surgem, que a gente acha, não, está lá longe. Não foi isso que a gente pensou com a pandemia? Não começou lá longe? Em poucos dias já estava aqui no Brasil. E tudo aconteceu como a gente viu como aconteceu, não foi? Então, Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o final dos tempos, os sinais, o que a gente deve fazer? Morrer de medo, despedir dos meus parentes, falar que não tem mais jeito de nada, que você serviu a Deus a vida inteira, mas agora você não sabe o que fazer, que você está morrendo de medo. Não. Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que coisa maravilhosa, onde o nosso Deus virá, e certamente Ele virá, buscar uma igreja que ama a presença dEle, uma igreja que conhece a Ele, na intimidade, que conhece a voz dEle, porque aqui fala que vai ser como num piscar de olhos, quando o noivo vai chamar a noiva. Se eu não reconheço a voz de Deus, como que eu vou ouvir o meu noivo me chamando para subir com Ele no arrebatamento? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, onde o nosso Deus nos levará para estar para sempre com Ele, num lugar onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, num lugar onde não existe trevas, não existe pecado, não existe assassinato de crianças, não existe aborto de crianças de 6 meses, não existe pedofilia, não existe abuso de crianças, não existe violência contra a mulher, não existe fornicação, não existe prostituição, não existe mentira. É esse lugar que o nosso Deus foi e preparou morada para cada um de nós. E Ele preparou esse lugar com o preço do sangue da vida dEle. Hoje eu estava ouvindo um pastor maravilhoso, a palavra que ele falou. E ele falou que quando nós olhamos para a cruz, a parte da frente da cruz é salvação.
E quando nós olhamos para trás, todos os chicotes que Jesus levou, todos os açoites, nós vemos que Jesus é o Deus que nos sara. Em todas as áreas da nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, nós temos que conhecer o nosso Deus, mesmo diante dos dias que nós estamos vivendo hoje, que nós podemos nos regozijar na presença dEle. Então, eu pedi para deixar do nave, porque retrata muito, né, como a Cleide falou, a vontade de Deus sendo manifestada nessa terra, né? As crianças não vêm aqui só para ter aula de matemática, só para ter aula de música. Elas estão sendo ministradas com princípios de vida, recebendo um amor demonstrado por Deus, por cada uma delas. E o amor de Deus, nele já reside toda a condição de cura nos corações dessas crianças. Não importa a condição que elas chegam. O amor de Deus sendo demonstrado em cada atividade que é feita com elas aqui. Enquanto elas estão aqui, elas vão ter a condição de fazerem boas escolhas no futuro. O que eu vou querer para a minha vida? É aqui, esse caminho que a minha família me mostrou, a minha mãe que me teve com 12 anos de idade, ou esse outro caminho que está me mostrando que Deus me ama, que Deus me valoriza, que eu não preciso me rebaixar a esse lugar, né? Que cada uma de nós, mulheres, temos o nosso valor diante do nosso Deus, que a gente não precisa esmolar para sermos amadas, porque é o nosso Deus que mostra para nós o valor que nós temos. Você pode ser casada, você pode ser solteira, isso nunca vai mudar, porque é a condição do seu coração, amante da presença de Deus, que te dá essa condição de você reconhecer que a sua alegria e a sua vida não foi confiada a homem nenhum nessa terra. Deus não confiou a sua vida na mão de homem nenhum. Nenhum homem é dono de mulher nenhuma aqui na terra. Nenhum. Nós pertencemos a um Pai, somos filhas de Deus, com direito a uma herança, de termos satisfação no nosso coração, de saber quem nós somos em Cristo Jesus. E desse lugar, dessa certeza, nós vivemos os nossos dias. Sendo você casada ou solteira, existe um lugar que você pode viver, onde você conhece a Deus em primeiro lugar, e Ele verdadeiramente satisfaz o seu coração. Nos momentos difíceis e nos momentos felizes também. Você pode olhar para o seu Deus, e o amor dele está sempre ali, o braço dele está sempre estendido, te servindo com o amor dele a cada dia. Então, eu queria que Nara colocasse agora a imagem, por favor, Nara. Há uns dias atrás, eu passei uma dificuldade muito grande com as minhas emoções. Foi um momento muito difícil, muito mesmo. E, diante daquela situação, eu fui para um lugar onde eu podia ficar sozinha, né? E foi uma coisa muito grave, assim, que estava chorando muito e tudo mais. Aí eu entrei para aquele lugar para ficar sozinha e Deus falou comigo: Michele, começa a me adorar, começa a me adorar. E eu ali, em prantos, levantei meus braços e comecei a falar para Jesus o que Ele é para mim. O Senhor é tudo que eu preciso. A adoração verdadeira, né, fluindo do nosso coração. E ali Deus me deu o entendimento dessa visão, que foi, enquanto eu estava adorando ali, o meu inimigo, todas essas coisas ali, né, escuras, com o olhinho, era o diabo, né, que estava ali diante daquela situação, querendo me oprimir e me levar para aquele lugar que ele tem para nós, que o diabo só vem com 3 intenções na nossa vida. Diante de todas as situações que você passa. Roubar, matar e te destruir. E ele usa quem para poder fazer isso? As pessoas, porque ele não vai vir daquele jeito ali. Ou vai vir de chifre, de capa. Né? A gente tinha uma música aqui que fazia para os meninos, vinha o diabo de capa. Né? Não, ele não vai vir desse jeito. Ele vai usar as situações da nossa vida para nos levar para esse lugar de sermos mortos e destruídos.
Então, quando eu comecei a adorar, Deus me deu esse entendimento, que a adoração, ela me trazia esse lugar de proteção, de maneira que meu inimigo não podia chegar até a minha presença. Ele tinha que recuar diante desse escudo de proteção que era criado no momento que eu estava adorando o meu Deus. E Deus falou assim comigo: a minha presença em você sempre, sempre, sempre será maior do que a presença do diabo, que usa as pessoas exatamente para poder te levar para esse lugar de destruição. Então, diante dos problemas que você passa, esse ano nós vamos fazer 14 anos que nós nos reunimos como igreja, né? Começamos lá no Buritis, depois fomos ali para o Galpão, agora estamos aqui. Se a gente voltar lá, né, não mudou muito as palavras que são ministradas. E isso é o quê? Segurança para vocês. É isso que Paulo falou em uma das cartas. Eu não mudei o meu discurso, porque o mundo está mudando, ou que as igrejas estão mudando. E isso é segurança para vocês. Desde o primeiro momento, foi falado com vocês, de nós valorizarmos as nossas famílias, que existe um lugar onde nós podemos morrer para que o Espírito Santo possa viver em nós, que é desse lugar das práticas espirituais que vai sendo criada a vida de Deus dentro de nós, para a gente ter essa força diante das nossas circunstâncias, para que as nossas circunstâncias não nos destruam, de maneira que o Deus que nós servimos se vira chacota na boca dos outros por causa dos problemas e das derrotas que nós mostramos para eles nas nossas vidas. Não, o nosso Deus será glorificado e visto quando nós decidimos deixar Cristo Jesus viver em nós, de maneira que não sou mais eu quem vivo diante das situações que eu passo, mas eu me humilho no meu coração para deixar Jesus viver em mim. É esse lugar que Deus quer para cada um de nós, para que diante das situações que a gente passa, a gente saia vitorioso. Diante daquela situação que eu passei, no dia seguinte já tinha resolvido a situação. Foi algo assim totalmente inesperado. E mais uma vez, Deus me ensinou o poder que existe na adoração, sendo um sacrifício de louvor, que manifesta aquilo que está dentro de você, e você fala com os seus lábios, mesmo diante das suas emoções que são totalmente contrárias. Você tem um lugar de força onde você pode correr. Diante dos seus problemas, quando você está todo confuso nas suas emoções, oprimido por suas emoções e seus pensamentos, você abrir os seus lábios e começar a declarar o seu amor pelo seu Deus. Dessa maneira, você vai experimentar Deus de uma maneira que você nunca experimentou. Foram nesses momentos da minha vida, dos momentos mais difíceis que eu passei, foi diante dessa prática da adoração que Deus me deu a direção, que foi a chave para poder sair daqueles problemas que eu passava. Uns são mais rápidos, né? Outros demoram mais. Porque na medida que eu estou confiando na palavra que Deus me deu, Deus está transformando a condição do meu próprio coração. E isso é o que Ele tem para nós, enquanto nós vivermos aqui na Terra. Estamos constantemente num processo para nos tornarmos aquela pessoa que Deus programou para que cada um de nós fôssemos aqui nessa Terra. Um propósito glorioso, muito maior do que a gente pode compreender. Porque a gente acha que a nossa vida é só limitada aos nossos problemas. A gente fica focando ali só nos problemas que a gente está passando agora. Ah, mas esse não tem solução. Quem disse que não tem solução? Quanto mais tempo você passa aqui com essa palavra, principalmente lendo os evangelhos, vendo o que Jesus fez, o que Jesus é para você, você vai ficando forte, vai sendo edificado o seu espírito, para você ter condição de sair dos seus problemas. Não tem como, vou te dar uma dica, sair dos seus problemas só vindo aqui na igreja. Ou nessa igreja, ou na outra que tem ali na esquina, ou naquelas que tem lá em cima, ou naquela que passa na televisão, ou não sei o quê. Porque a condição dos nossos problemas serem resolvidos é só nesse lugar dessa palavra se tornar viva nos nossos corações. E a verdade de Deus nos libertar de nós mesmos e dos nossos problemas e das nossas circunstâncias e de tudo que nos aflige e
que tudo que te atormenta nos seus pensamentos. Um dos maiores benefícios do Evangelho é Jesus se tornou para nós o príncipe da paz. O castigo que nos traz a paz hoje foi colocado sobre o corpo dele, para que você pudesse ter paz hoje. Quando você começa a passar um problema, o que é que mais está forte lá na sua vida? Seus pensamentos. O tempo inteiro. Você vai ficar pensando naquele problema, você vai ficar pensando nas pessoas que te ofenderam, você vai ficar pensando, seus pensamentos. Quando você deita na cama, seus pensamentos, eles não param. Mas existe um lugar onde nós podemos não apenas visitar de vez em quando, mas nós podemos habitar nesse lugar de pastos verdejantes da presença do nosso Deus. Como que eu entro lá? Através da adoração, através da rendição do seu coração. Jesus, eu preciso da tua presença mais do que tudo. É esse lugar de paz que eu quero para a minha vida. É esse lugar de eu poder deitar em segurança e levantar em segurança no meu dia seguinte, sabendo que o Senhor é que cuida de mim, o Senhor é que cuida da minha família. Essa semana eu estava lá em casa e foi uma semana muito corrida. Eu já estava aqui escalada para ministrar, mas foi tanta coisa para me fazer. E um dia eu estava ali nos meus afazeres e o Espírito Santo falou assim comigo: Michele, se eu não edificar a sua casa, em vão você vai fazer tudo. Ou seja, mais do que uma condição natural para você edificar a sua casa, é necessário uma condição do Espírito, onde verdadeiramente o Senhor, o seu Deus, é que edifica a sua casa e a sua família. Você pode tentar de todas as maneiras naturais que você conhece, manter o seu casamento, criar os seus filhos, ser próspero no seu trabalho. Você pode tentar tudo naturalmente. Mas se o Senhor, o seu Deus, não edificar a sua casa em primeiro lugar, em vão você vai fazer tudo. Então, o conselho de Deus para a nossa vida é o quê? Exatamente o que nós precisamos ouvir, na hora que nós precisamos ouvir. Então, na hora que o Espírito Santo falou aquilo, eu voltei para a condição do meu coração e reconheci: Deus, não existe nada que eu possa fazer no natural para manter a minha casa edificada. E Deus falou comigo: eu edifiquei a sua casa sobre a minha palavra, por isso a sua casa não será derrubada, não será destruída. O que será que a gente realmente precisa na nossa vida, né? Aí você fala: não, mas ela escuta Deus porque ela é especial, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Se fosse assim, não seria amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos ama a todos nós da mesma maneira. A condição de diferença é o quanto nós amamos o nosso Deus. E o quanto nós dedicamos tempo na nossa vida para conhecer a Ele. E reconhecer o quanto eu realmente preciso da presença de Deus na minha vida. Eu busco a Deus só quando eu tenho problema. Tudo bem, pode ser a sua escolha. Mas por que você não se escolhe se entregar dia após dia, para que na hora do seu problema, você tenha um lugar onde o Espírito Santo possa a sua vida já está edificada naquele lugar, porque ela foi construída dia a dia, no lugar da presença de Deus com você. De você passar tempo todos os dias lendo essa palavra. Às vezes tem dia que você vai ter mais tempo. Ontem, por exemplo, eu tirei o dia inteiro para poder estar buscando a Deus e me entregando a Ele e adorando a Ele. Durante a semana eu não tive tanto tempo, mas eu sabia da minha necessidade, não por estar aqui diante de vocês, porque há longo tempo eu já aprendi isso, e eu gosto muito de falar com o pessoal do louvor isso. Não busca a Deus só na semana que você está escalado para poder ministrar. Isso é uma coisa tão rasa, né? Quando Deus nos chama para um relacionamento. Não é para uma condição só porque eu tenho que servir, eu preciso buscar a Deus. A vida de Deus não vai ser construída só na semana que eu tenho que servir as pessoas. A vida de Deus é construída dia a dia, dia após dia. Deixando que o Espírito Santo mostre para mim a condição no meu coração que eu preciso mudar para que Ele possa viver em mim.
Esses dias também eu tive uma experiência linda demais, que eu estava diante de um lugar e diante de pessoas que no passado tinham me feito muito mal, uma ofensa muito grande. E foram momentos que eu necessitei me humilhar no meu coração para poder deixar Deus viver naquela situação através da minha vida. Eu lembro naquele tempo que Deus falou comigo uma vez: Michele, aquele que se exalta, aquele que é o orgulhoso, né, que tem que fazer tudo do jeito dele, esse é sempre o perdedor. E aquele que se humilha diante da minha presença é sempre o vencedor. Então, quando a gente está passando a situação, às vezes a gente não vê de imediato, né, aquela palavra se cumprindo. Mas ela é a força e a chave que Deus nos deu para vencer aquele problema. Se a gente permanece crendo naquela palavra e agradecendo a Deus por aquela palavra, a situação vai se endireitando e se alinhando àquilo que Deus falou, que é aquela situação para a sua vida. Deu para entender? Então, Deus te dá uma palavra, né? Ela não vai se cumprir amanhã. Por quê? Esperança que se vê não é esperança. Mas aquilo que nós não vemos com os nossos olhos, com esperança nós aguardamos. E nós somos fortalecidos em agradecer a Deus por aquela condição que Ele já nos deu, que é a palavra dEle. E quando chega o momento daquela palavra se cumprir, e certamente ela se cumprirá, se eu não desistir, porque aquele que persevera, o caráter de Deus é construído dentro dele. À medida que eu persevero nessa condição da palavra de Deus, vai sendo construído em mim um caráter aprovado diante de Deus, quando eu persevero diante dos meus problemas. E depois eu tinha esquecido daquela situação, e depois eu me vi diante daquela mesma situação que muitos anos atrás trouxe tanta aflição no meu coração. E diante daquele problema, aconteceu umas coisas lá, que acabou que Deus trouxe, me honrou diante daquelas pessoas, diante daquela situação. Eu fui para casa e Deus falou comigo: certamente eu vou honrar aqueles que me honram nessa terra. Eu nem estava procurando mais aquilo, porque a condição do meu coração já tinha sido mudada. Quando eu falei: Deus, eu necessito do Senhor vivendo aqui nessa situação. Quando você faz assim, você faz o quê? Você morre diante da situação. Você morreu para deixar Jesus viver. E Jesus vivendo, não tem como você perder, não é? Certamente, você nunca vai perder quando você deixar Jesus viver na sua vida. Mas para deixar Jesus viver, você precisa ter as práticas espirituais na sua vida. A oração em línguas, ela vai trazer uma edificação no seu espírito, para você poder entender essa palavra. Quando você lê a palavra, não vai ser aquela coisa tão difícil, você vai ter o entendimento pelo Espírito. E o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para nós, para nos guiar a toda a verdade para você. E a verdade que te faz verdadeiramente livre. Livre de enganos, igual Jesus falou. Nos últimos tempos, vão vir muitos em meu nome e vão enganar muitas pessoas. Qual a condição de você não ser enganado? Essa palavra estar viva no seu coração. Aí você não vai ser enganado, de jeito nenhum. Porque esta palavra vai estar sendo viva e vivificada pelo Espírito Santo a cada dia que você passa tempo a sós com Deus, lá orando em línguas e meditando na palavra. Olha que maravilha. O pastor Dave sempre falava uma verdade que é grandiosa. Você é responsável por andar em Deus e crescer em Deus o tanto que você quiser. Quanto você quer realmente andar com Deus e conhecer a Ele? Depende só de você. Ah, não, mas não tem jeito, depende disso aqui, depende... Olha minha vida como está hoje. Não existe trevas, tamanhas trevas, igual Deus me deu aqui outro dia, que eu ministrei. A luz da presença de Deus que brilha, ela dissipa as trevas. Não importa quão densas sejam as trevas, que talvez você está na sua vida hoje. Que às vezes a gente vai fazendo escolhas na nossa vida que nos levam para um lugar onde parece que Deus está muito distante de nós. Mas não é porque Deus não nos ama e se afastou de nós. Não é nada disso. Somos nós mesmos, com as nossas decisões
e com a nossa condição, né, de escolher, é a gente que vai se afastando dele, por cada decisão que eu tomo. E vamos apagando a presença do Espírito Santo em nós, por causa das escolhas erradas que fizemos, em nome de quê? Em nome de um prazer carnal, em nome dos meus direitos, né? Daquela posição que eu tenho que ter diante das pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não agir dessa maneira. É tudo isso que você vai colocando aos pés daquele que você realmente ama e se entrega a ele na presença do seu Deus, para que ele possa endireitar as veredas da sua vida. De maneira que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Onde a presença do nosso Deus realmente é esse valor grandioso nos nossos corações. Onde Ele valoriza cada decisão que nós tomamos na nossa vida. Quando eu era mais jovem, né, a gente fica pensando, nossa, mas se eu abrir mão disso aqui, será que vai dar certo mesmo? Né? Quando a gente não conhece a Deus, a gente ainda coloca essas possibilidades, né? Mas à medida que você vai experimentando a fidelidade de Deus diante das situações que você passa, você tem a forte convicção no entendimento do seu espírito, que você tem um Deus que nunca vai te abandonar e que nunca vai te decepcionar. E que tem, sim, o melhor da parte dele preparado para cada um de nós. Porque somos filhos amados do nosso Deus e cuidados por Ele. Somos nós que precisamos compreender o cuidado de Deus. E que Ele realmente nos ama muito mais do que as pessoas podem nos amar. O amor das pessoas é muito limitado, mas o amor de Deus é ilimitado, é sobre o natural aqui dessa terra. É esse amor de Deus que nós precisamos conhecer. Como você conhece? Lá sozinho no seu quarto. Quando você fala, Jesus, eu te amo, eu te entrego a minha vida, te entrego os meus valores, eu te entrego o meu coração todo turbado, necessitado da tua presença. Dessa maneira, o Espírito Santo vai derramando o amor de Deus no seu coração. E você vai compreendendo que realmente vale a pena conhecer o seu Deus e fazer boas decisões e escolhas por amor a Ele. Então, Deus nos chama para esse lugar, né? É o que eu tinha para falar. Deus trabalha por aqueles que adoram. Essa é uma verdade linda também. Então, a adoração, para finalizar, não é esse momento aqui, né? Onde às vezes nem a música você sabe. Aqui é para mostrar para você que quando você chega aqui, para preparar o seu coração para receber a palavra de Deus, existe esse lugar que você pode se entregar, onde de maneira que puxar os seus pensamentos, que quando a gente chega aqui, nossos pensamentos parecem que estão lá fora. O que eu vou fazer quando eu chegar em casa? O que eu vou fazer amanhã? Como é que está mesmo a minha semana? O que eu vou fazer quarta-feira? Né? Que a nossa cabeça é sempre assim. Mas existe a condição da gente levar cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo Jesus, e trazer as nossas emoções nesse lugar onde elas se submetem à condição do nosso espírito que está cheio da presença de Deus. Você vai precisar disso na sua vida em todo o tempo. Não é só na hora dos seus problemas. Por isso que Deus nos chama para nós vivermos uma vida no Espírito. Se eu viver no Espírito, eu jamais vou satisfazer as concupiscências da minha carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Milita, a guerra lá, ó a guerra, um contra o outro. A minha carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Para que você não faça na sua vida aquilo que somente você quer fazer. Mas que você faça na sua vida, com a força do seu Deus em você, a vontade dele para a sua vida em cada situação que você viver. Então, está lá com problema no meu casamento. A sua cabeça vai te sugerir um monte de coisa, a sua parte carnal vai te sugerir um monte de coisa, mas se você se entregar ao seu Deus, a condição do Espírito Santo em você, certamente vai te guiar a um lugar de vitória na sua vida. Isso em qualquer área das nossas vidas. É assim que nós andamos com Deus. Experimentando a bondade dele, experimentando o amor dele, experimentando a paz dele nos nossos corações. Se
se nós não tivermos paz em tempo de guerra, onde nós vamos nos refugiar? É na presença do nosso Deus. Então, eu queria chamar as meninas. Deixa Deus fazer no seu coração o que Ele preparou aqui hoje. Ele sempre tem algo preparado para nós, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos. Não existe propósito de nós nos reunirmos sem que a presença de Deus esteja fazendo aquilo que Ele já programou no coração dele fazer, por amor às nossas vidas. A palavra de Deus é um lugar que é uma luz que brilha nas trevas da nossa falta de entendimento e nos regenera para uma viva esperança, onde nós não precisamos desistir das nossas vidas diante dos problemas que nós passamos, que nós temos sempre um lugar de refúgio onde nós podemos correr, o esconderijo do Altíssimo, onde eu posso habitar, não por causa das minhas obras, mas por aquilo que Jesus fez por mim. Ele se entregou por amor à minha vida, e eu posso me entregar por amor à vida dele em mim, valorizando mais a presença dele em mim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que existe aqui nesse mundo, nos dias que nós estamos vivendo hoje, agora, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede somente desse mundo. Ora, esse mundo um dia vai passar e certamente passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor, o nosso Deus, esse vai permanecer para sempre. Você não precisa de música para se entregar a Deus, é só para te ajudar. Fecha os seus olhos, se entregue a Deus agora. Não fica necessitando de muitas e muitas coisas, que quando você está lá no seu problema sozinho, você não vai ter. Então é hora da gente começar a se comportar como adultos, não mais como crianças, dependentes dos outros. Primeiro problema que parece, já estou lá ligando para os irmãos me ajudarem. Por que você não se entrega a Deus primeiro? Acalma o seu coração. E quando você liga para os irmãos, você tem uma confirmação daquilo que Deus já falou para você, que Ele é para você. É assim que você vai crescer. Para de colocar a sua esperança nas pessoas, nos homens. É tempo de uma igreja que conhece a Deus verdadeiramente, que cresce, que amadurece. Porque o nosso Deus vem buscar uma noiva que conhece a Ele. Não uma criança birrenta que só faz o que quer diante das situações e fica exigindo de Deus. Você tem que fazer, Deus. Olha, eu fiz tudo. Isso é atitude de criança. Uma criancinha mimada que não conhece o seu Deus. Certamente existe um lugar onde nós podemos colocar as nossas vidas, onde a força dos nossos opressores não vai nos alcançar, não vai te atingir naquele escudo de proteção que você escolhe se colocar a sua vida num lugar seguro da presença do seu Deus, onde Ele vai exaltar a sua cabeça acima dos inimigos que te cercam. Não importa a ira das pessoas que se levantam contra você. O nosso Deus é a nossa força e a nossa fortaleza. Um socorro bem presente na hora da angústia. São os nossos inimigos que tropeçam e caem quando nós estamos firmados nesse lugar da presença do nosso Deus. Não quando o nosso coração está cheio de orgulho. Senhor, tem que fazer. Senhor, tem que fazer. Fazer o quê? Quando você deixou Deus ser o Senhor da sua vida? Quando? O nosso Deus nos chama para um lugar de responsabilidade, onde o jeito que nós éramos ano passado não serve mais para agora. Aquilo que me parava não pode me parar mais, não é possível. Se eu estou num lugar e num caminho de edificação verdadeira,
aquilo que me parava, as pessoas que me paravam, as palavras que me paravam, as ofensas que me paravam, as situações que me paravam, elas não podem me parar mais. É você que decide onde você vai colocar a sua vida, daqui para frente. Na pandemia nós vivemos uma realidade que a gente achou que nunca teria, que era o fechamento das igrejas. Se o seu socorro está apenas num lugar físico, foi demonstrado para todos nós que o refúgio verdadeiro está nos entregarmos verdadeiramente na presença do nosso Deus, dia após dia, após dia, após dia, reconhecendo que Ele não confiou a minha alegria, nem a minha vida na mão de homem, nem de mulher nenhuma. Que diante das situações boas e diante das situações ruins, a presença do meu Deus para mim, ela tem que ser esse lugar de segurança. Um lugar onde voltar os meus olhos para a iniquidade, para o pecado, nem é mais opção para a minha vida. Nem é mais opção. Você vai ver a sua vida transformada, as suas condições adversas transformadas, somente se você não voltar os seus olhos para a iniquidade, pensando na sua mente natural, que a maneira como o mundo procede é opção para você. Nunca será, sabia? Não importa a sua idade, desde criança. A maneira como o mundo resolve os problemas não é opção para você. Deus te chama para um lugar onde Ele quer ser aquele que direciona os seus passos, que te guia pela vereda da justiça, por amor do nome dEle. Não pela vereda do pecado, não pela vereda da injustiça, não, pela vereda da justiça, onde a palavra de Deus é manifestada na minha vida, quando eu abro lugar para que Ele possa me encher daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Seja isso que ocupe o nosso pensamento, mas para que o nosso pensamento esteja ocupado com aquilo que é verdadeiro, eu tenho que estar me alimentando daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, que esse mundo não conhece. O Espírito da verdade, que esse mundo não vê, ele não conhece, mas você, como filho de Deus, tem livre acesso a esse lugar verdadeiro, da presença do seu Deus com você. Nós glorificamos o nome do nosso Deus, porque não dependemos de nada externo. Toda a condição para nos entregarmos o nosso Deus, nós já possuímos dentro dos nossos corações. Nós te glorificamos porque não dependemos dos homens, dependemos da tua presença, dependemos do teu amor, firmamos a nossa vida nos teus cuidados, pois o Senhor Deus que cuida de nós hoje, continuará cuidando de nós amanhã, porque o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Nós te glorificamos. Comece a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, por sabedoria, aquilo que você precisa, que você não tem na sua casa e na sua família. Comece a agradecer a Deus agora. Fala aí baixinho, ninguém precisa ouvir, mas que seja a sinceridade do seu coração. Jesus, eu te agradeço por sabedoria, como esposa, como mãe. Eu te agradeço, Deus, por estratégias do reino de Deus na minha empresa, no meu trabalho. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você não tem. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos. Lá na sua escola, o que você precisa? Deus, eu preciso de força, eu preciso do teu conselho, eu preciso da tua instrução. Comece a falar agora, abra os seus lábios. Nós não vamos cantar música. Nós vamos agora nos entregar, e você precisa se entregar no seu coração. Não fique esperando nada.
Ah, eu vou esperar sentir alguma coisa, vou esperar arrepiar, vou esperar o culto acabar, depois eu faço isso. Não, o momento é agora, a presença do seu Deus está aqui, em socorro da sua vida, querendo te mostrar que aquilo que você não possui agora, a vida de Deus e o sangue de Jesus já providenciou a condição que você não está vendo com os seus olhos naturais. O seu Deus já providenciou para você. Ele já providenciou, porque nos nossos lares existe cura, libertação, transformação, milagres, provisão do nosso Deus, sabedoria do nosso Deus. Todo o ambiente dos nossos lares sendo mudados pela presença do nosso Deus em nós. Porque a presença do nosso Deus sempre será maior em nós, sempre. Não importa as situações, não importam as pessoas. A presença do seu Deus com você sempre será maior. Agradeça o seu Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos por um socorro que vem da tua presença, Senhor. Além do natural, além daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, o que nós necessitamos, Jesus, somente a tua presença pode nos conceder. Por isso nós rendemos o nosso coração diante do nosso grandioso Deus, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, que certamente se manifestará. Daquilo que o Senhor nos prometeu diante de promessas antigas, é tempo do Senhor se manifestar diante da tua palavra, diante daqueles que não desistiram, que perseveraram. O Senhor já nos prometeu, aqueles que perseverarem até o fim, é esses que serão salvos, Jesus. Nós te glorificamos. A tua palavra é a força da nossa vida. A tua palavra é a condição dos nossos lares serem endireitados. É a tua presença, é a tua palavra que endireita as veredas dos nossos lares, Senhor. Trazendo tudo endireitado conforme a tua palavra que o Senhor já nos prometeu. Nós te glorificamos porque em lugar da nossa vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar do nosso pranto, nós teremos cânticos de júbilo e celebraremos a nossa vitória, vestidos com vestes de dignidade e de honra nessa terra, porque nunca voltamos os nossos olhos para a iniquidade. Os nossos olhos estão fixos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, autor da nossa salvação, o nosso Deus todo-poderoso. Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Podem cair 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, por causa de sentimentos. Mas se você estiver firmado na palavra e na presença e no amor do seu Deus por você, você não será atingido, você não vai cair, você vai permanecer firme, sendo seguro pelas mãos de um Deus que te ama, que nunca te despreza, que nunca te abandona. Ele está sempre com você, diante dos momentos difíceis, Ele está aí com você, te mostrando a salvação dele, que existe salvação em Cristo Jesus, existe salvação para todos nós, existe salvação para as nossas famílias. Nós te glorificamos, Jesus, nós te glorificamos porque estamos aqui nessa terra para manifestar o reino de Deus, um reino de paz em nossa vida primeiro, um reino de justiça em nossa vida primeiro, um reino de reconciliação, um reino de perdão, onde o nosso Deus nos colocou onde nós estamos hoje, para a salvação das pessoas e não para a destruição. Deus não te colocou na família que você está para destruição, mas para salvação, para salvação, para salvação. Mas para que isso aconteça, você vai precisar morrer para Jesus viver em você. De maneira que a luz da presença dele possa brilhar e dissipar toda trevas, toda confusão, toda discórdia, todo engano, toda mentira, toda testemunha falsa. Em nome de Jesus, se levante na força do poder de Deus em você. Ande por esses caminhos de justiça a cada dia, por amor do nome do seu Deus. Por amor do nome do seu Deus. Para que a vida dele seja manifestada em cada um de nós. Nós te glorificamos porque o Senhor vem buscar
Uma igreja pura, sem mácula, que ama mais a tua presença do que esse mundo, que ama mais a tua presença do que as pessoas desse mundo, que ama mais a tua presença do que marido, do que esposa, do que filhos, que ama mais a tua presença, porque a tua presença é a nossa força para mantermos as nossas famílias, é a presença do nosso Deus que é a nossa força. Se o Senhor, o seu Deus, não edificar a sua casa, a sua vida em primeiro lugar, em vão você vai fazer tudo. Nós te glorificamos por tua palavra, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Você pode dizer que você vai sair daqui fortalecido? Fala aí com a sua boca, sim, não, sim. Fortalecido porque a palavra do seu Deus é que te fortalece, não são pessoas que te fortalecem, é a presença do seu Deus que te fortalece para você não desistir. É Ele que dá força aos seus braços para você permanecer. É Ele que estende a mão dele e te puxa e fala: permanece, filha, não desista. Não desista, porque o Senhor, o seu Deus, já fez um caminho, já criou um caminho muito além do natural aqui dessa terra, de maneira que os nossos olhos verão a manifestação do nosso Deus em favor daqueles que temem a Ele. Nós te glorificamos, Jesus, pela força operante do seu poder. Não confiamos nos homens, confiamos na palavra imutável, infalível do nosso Deus. Um Deus que nunca falha, que nunca muda, que permanece o mesmo ontem, hoje, será, eternamente será. Em tempos de guerras e de rumores de guerras, o nosso Deus permanece o mesmo. Um Deus fiel que nunca nos abandona. E nunca nos abandona. Se chegar o momento desse mundo acabar, nós permaneceremos eternamente na presença do nosso Deus, vivendo, desfrutando do amor perfeito e eterno do nosso Deus por cada um de nós, porque o nosso Jesus já preparou morada para cada um de nós, filhos de Deus. Nós te glorificamos. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Nós te glorificamos, Jesus, porque o Senhor já preparou esse lugar para nós. E todas as vezes que estivermos desanimados, vamos correr para a tua presença, Senhor. Vamos correr para a tua presença, Jesus. Vamos correr para a tua presença, Senhor, porque o teu evangelho é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus sendo manifestado diante das nossas piores circunstâncias. O poder de Deus se manifesta em nosso favor. O poder de Deus se manifesta grandiosamente em favor daqueles que temem o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós te glorificamos, Jesus. Somos fortalecidos por causa da tua presença. Somos fortalecidos por causa da tua palavra. Somos fortalecidos por causa do teu Espírito que habita em nós. Nós te glorificamos. Ser o nosso Deus forte, o nosso Deus todo-poderoso, Jesus. Durante esta semana, diante das nossas necessidades, nós vamos reconhecer que temos um Deus que cuida de nós, muito além das pessoas. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus de amor que não nos trata segundo as nossas transgressões e não nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas um Deus que nos chama para a tua presença continuamente, para desfrutarmos desse amor perfeito. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Agora abra os seus lábios para agradecer o seu Deus. Antes de você ir embora, já agradece a Ele por aquilo que você recebeu. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Fica de pé. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos. Levanta os seus braços. Nós te adoramos, Jesus. Nós reconhecemos a nossa dependência do teu Espírito, Jesus. Tudo que temos de bom na nossa presença, na nossa vida, veio da tua presença. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto
descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança alguma. O nosso Deus é Deus de vida e não de morte. O nosso Deus é Deus de vitória e não de derrota. Esse é o nosso Deus, por isso você pode adorar a Ele. Nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos. É o nosso prazer estar na Tua presença, Senhor. É o nosso prazer entregar os cuidados da nossa vida diante da Tua presença, porque nós não sabemos, Senhor, nos comportar sozinhos. A nossa força natural não é suficiente para resolver problema nenhum, Senhor. Somos fracos, somos insuficientes, mas a Tua presença em nós. Com o Senhor nós podemos todas as coisas, nós podemos triunfar diante dos piores problemas. Nós podemos enxergar vitória diante das piores necessidades, Senhor. Nós te glorificamos, porque o Senhor está preparando uma igreja que confia no Senhor. Quando o Senhor vier buscar a tua igreja, o Senhor vai sim encontrar fé nos nossos corações, porque temos conhecido um Deus de perto, um Deus não somente de ouvir falar de uma religião morta que não funciona, de igrejas que se reúnem só socialmente. Nós temos um evangelho verdadeiro, que é o poder do nosso Deus, para curar as feridas do nosso coração, para nos fazer triunfar diante da pior ofensa, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui hoje sarados dos nossos corações. Toda palavra que foi falada contra essas esposas, em nome de Jesus, está quebrada toda força de ofensa, em nome de Jesus. As esposas saem daqui numa nova condição, sabendo que o seu marido é esse Deus, Jesus Cristo, que nunca te decepciona, que nunca vai te trair, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te pressionar para você ser uma pessoa que você não é. O seu Deus te aceita do jeito que você é. Se levante a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Estabeleça a sua vida na presença do seu Deus que te ama. O seu Deus não confiou sua vida na mão de homem nenhum. A sua alegria não foi confiada na mão de homem nenhum. As suas necessidades são supridas pelo seu Deus. As suas necessidades emocionais são supridas pelo seu Deus. As suas necessidades financeiras são supridas pelo seu Deus. Nós te glorificamos, Jesus, por uma igreja sarada, limpa de ofensas. Em nome de Jesus. Uma noiva que tem as vestes limpas e santificadas na presença do Espírito Santo, no lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que limpa toda ofensa em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. O teu evangelho é poder de Deus, não é poder de homem nenhum. Nós te glorificamos, porque a nossa vida está oculta juntamente com Jesus Cristo em Deus. Vem mesmo, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A sua igreja clama, vem, porque não amamos esse mundo. Amamos é aquilo que provém de ti. Nós clamamos pela tua volta. Vem, Senhor Jesus. Vem mesmo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Porque é aquilo que realmente necessitamos, esse mundo não tem para nos dar, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós realmente te amamos. Realmente te amamos. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos, Senhor. Eu te glorifico por cada criança do Nave, Senhor. Por cada criança que tem sido servida com o teu amor a cada dia. A cada um que tem escolhido ser participante disso, Senhor. Nós te glorificamos, confirma no coração de cada um. Nós te glorificamos porque esta obra não é feita por uma pessoa somente, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado o privilégio de compreendermos no coração que é somente um privilégio te servir aqui nessa terra, Senhor. Nós te glorificamos por provisão completa
que vem do Teu Espírito a cada dia para mantermos essas crianças sendo servidas com o melhor, da maneira que o Senhor quer. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos. Toda a provisão vem da Tua presença, Senhor. A força, a condição da sabedoria vem somente de Ti. Nós já Te glorificamos e Te adoramos, Jesus. Te glorificamos, Senhor. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença. Vai para a sua casa e não perde essa presença que você recebeu aqui. Quanto mais você adorar e passar tempo na presença do seu Deus durante essa semana, essa presença vai permanecendo com você.